Hoje, a crise no Brasil se chama Supremo Tribunal Federal. Ora, justiça seja feita. A crise no Brasil se chama Supremo Tribunal Federal desde 2019. Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Mas antes eu quero o teu parecer final aí. O que você acha? Vai ser aprovado ou não vai ser aprovado? Olha, eu vou dar a resposta mais em cima do muro, que eu não faço a menor ideia. E eu diria que parece o Messias, faz alguma ideia. Não, mas, pô, cara, quem falar que sabe o que vai acontecer, eu acho que esse cara ou ele tem uma bola de cristal muito da boa, ou ele tá maluco. Porque, como eu dizia, né, o cálculo do governo é 51 votos, se eu não me engano, o que seria 10 votos a mais do que necessário. E o cálculo do Alcolumbre parece que é 31. Então, assim, tem uma margem de erro de 10 para cá e 10 para lá. Porque no escurinho da urna, para retornar aqui ao Emílio Surita, ninguém sabe o que vai acontecer. Pode ser que um senador que só fez pergunta mansa chegue lá e vote contra, pode ser que um senador que só fez pergunta dura chegue lá e vote a favor. Eu espero muito que o Jorge Messias não seja aprovado, não creio que haja lugar para uma pessoa que se diz cristã e apoia um procedimento. Cara, essa questão da assistolia fetal é tão séria que o Conselho Federal de Medicina Veterinária impede que seja feito em animais. E o que você não pode fazer em coelho, o que você não pode fazer em rato, o que você não pode fazer num boi, o Jorge Messias disse que você pode fazer numa criança de 3 meses em gestação. Então, se Deus quiser, não será aprovado, não tinha nome pior para enviar, e eu espero com todas as minhas forças, Jorge Messias, que você não saia daí com essa nomeação, que você vá buscar sua carreira na AGU e sua aposentadoria tão logo quanto seja possível. E seria uma vitória incrível da oposição e uma derrota muito forte do governo Lula. Eu diria a primeira negativa em não sei quanto tempo, né? Mais de um século, talvez. Não sei se aconteceu outra na história. Eu acho que aconteceu uma ou duas vezes. É mesmo. Nos Estados Unidos nunca aconteceu, né? Ou pelo menos nunca tinha acontecido. Acho que nunca aconteceu. Pelo menos não está me ocorrendo aqui. Eu comecei o dia muito mais otimista. Eu sou sempre uma pessoa razoavelmente otimista, né? Eu sempre digo para as pessoas: esperem o melhor e estejam preparados para o pior. Mas confesso que com o que eu vi ali no escurinho, nem tanto no escurinho, né? Em plena TV Senado, na cordialidade da oposição ao lidar com o Messias, cara, eu confesso que me deixou, assim, transtornado, cara, transtornado. Bom, tratando do assunto do Messias, né? Acho que a gente tratou do que tinha que tratar. O próximo passo nessa ordem lógica é lidar com a cadeira que o Messias está querendo ocupar, que é o Supremo Tribunal Federal. Isso porque o Supremo se tornou o principal tópico da discussão política do Brasil, o principal tópico das eleições de 2026. Eu já disse aqui algumas vezes que eu tive acesso a pesquisas internas que apontaram que o principal tema da eleição, na opinião dos brasileiros, é o impeachment de ministro do STF. Reparem, não foi uma pesquisa apenas, foi mais de uma pesquisa interna, onde a gente pergunta qual o tema número 1 para vocês, brasileiros, hoje no Brasil, qual é a sua maior preocupação. E normalmente se espera que as pessoas respondam segurança pública, ou às vezes saúde, ou às vezes emprego. Mas não. Em algumas pesquisas, o item número 1, com sobra, tem sido o impeachment de ministro do STF. Mas você não precisa acreditar nas pesquisas internas que eu estou mencionando. Se você pegar, por exemplo, a pesquisa de abril do Instituto Meio Ideia, que é um instituto esquerdista do Pedro Doria, você vai ver, por exemplo, que os brasileiros pensam que a maior ameaça à democracia no Brasil é a concentração de poder no judiciário. 42,5% das pessoas responderam que essa é a principal ameaça. 26 pontos à frente do segundo lugar, que também é sério, mas que é a corrupção dos políticos. Isso era impensável no Brasil, que inflava um boneco com a figura de super-herói de um juiz, que era o Sérgio Moro, em 2015, 2016, 2017. Tinha boneco de super-herói de um juiz que combatia a corrupção. Hoje, 42... Olha, veja a transformação social, é assustadora. Hoje, em primeiro lugar, 42,5% das pessoas disseram que a concentração do poder na mão do judiciário é a principal ameaça à democracia no Brasil.
E a corrupção dos políticos caiu 26 pontos. Pesquisa do Meia Ideia, pesquisa do Instituto Esquerdista. Se você pegar outra pesquisa deles, você vê que 44% das pessoas responderam que o fato de um senador apoiar o impeachment de ministro do STF aumenta a sua chance de votar nele. 44% das pessoas. Não existe nenhum marcador de voto tão poderoso quanto esse na eleição. Por isso a hashtag que estava correndo hoje era votou no Messias, perdeu a eleição. E não é só o Meio Ideia. Você pode pegar também o Datafolha. Segundo a pesquisa deste mês do Datafolha, 75% dos brasileiros concordam que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm poder demais. É o mesmo percentual, por sinal, de pessoas que afirmam que os brasileiros confiam menos no STF do que no passado. Se não for o suficiente, se você não está satisfeito com pesquisa interna, com Meio Ideia, com o Instituto Datafoda-se, se você não está satisfeito, eu trago um Paraná Pesquisas. No levantamento do Paraná Pesquisas, 42,3% dos brasileiros qualificam o trabalho do Supremo Tribunal Federal como ruim ou péssimo. Só 24,4% de acéfalos entendem que o trabalho é ótimo ou bom. Então, qualquer instituto que você pegue que cite o Supremo Tribunal Federal deixa claro que o que houve foi um banho de sangue no qual mergulhou a popularidade e a legitimidade desse tribunal. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Aí você pensa, dada essa situação, vendo esses números, fica claro a razão pela qual o STF se tornou um assunto mais importante do que educação, do que saúde, do que segurança, do que emprego. As pessoas estão mais preocupadas com os poderes ilimitados do Supremo do que qualquer outra coisa. Não é a minha bolha, não é a sua bolha. E vejam quão bizarro é isso. Um tribunal que era para ser um tribunal meramente constitucional, esse aí que o Messias posou hoje como artista, para isso ter se tornado o assunto que as pessoas consideram mais importante da vida delas, mais importante do que o que você vive no seu dia. O que você vive no seu dia? O seu emprego, a educação dos seus filhos e, portanto, o futuro deles, o atendimento no posto de saúde, ou até a tua segurança, a sua integridade física. Quando esses assuntos se tornam menos importantes do que o que faz um tribunal constitucional, é que toda a ideia de Estado brasileiro está equivocada. Hoje, a crise no Brasil se chama Supremo Tribunal Federal. Ora, justiça seja feita. A crise no Brasil se chama Supremo Tribunal Federal desde 2019. Porque se não fosse o Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro teria feito seu governo, na minha opinião, teria sido reeleito, mas caso tivesse feito um governo ruim, as pessoas iam votar no Lula, o Lula ia ter sido eleito. Mas não, aliás, até antes, o Supremo vai, solta o Lula, depois o Supremo vai, impede o Bolsonaro de governar, depois o Supremo conduz uma série de decisões ativistas, depois o Supremo censura uma parcela enorme da população e persegue essa parcela. Depois o Supremo interfere no processo eleitoral, obviamente em conjunto com o TSE, nos quais eles são os presidentes a maioria, interferem no processo eleitoral, conduzem uma eleição desastrosa. Acredite você ou não nas maquininhas, a condução da eleição foi desastrosa. A população se revolta, incentivada para o Supremo, que queria a população revoltada. A população se revolta e se descontrola, alguns se descontrolam. O Supremo vai e coloca essas pessoas na prisão por uma quantidade de tempo inacreditável, sem individualização de conduta, uma vergonha de processo. Depois vai lá e prende, numa situação que todo mundo sabe que não aconteceu, numa história fajuta, o maior líder político da história do Brasil.
Não satisfeitos, os caras, enquanto isso, estão enchendo o rabo de dinheiro. Enchendo o rabo de dinheiro em escândalos de corrupção. Escândalos masters de corrupção. O grande juiz salvador da democracia, meu Deus, que maravilhoso, estava recebendo 130 milhões de reais de propina em um contrato, através do escritório de advocacia da esposa. Então não há crise no Brasil. Há crise no Supremo. O Supremo é a crise do Brasil. Derrubam redes sociais. Sofrem sanções internacionais. O Brasil sofre uma puta de uma tarifa por conta desses caras. A tarifa Moraes. Pessoas têm seus vistos cancelados. Crise diplomática. Investimentos saindo do país. Setor bancário em dúvida do que acontecer. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal tem feito uma condução caótica e corrupta do Brasil. Sem uma porra de um puto de um voto. E aí os números são esses. Os números são esses que vocês estão vendo aí. E os caras são incapazes de olhar esses números e fazer uma autocrítica. O Bessias agora está dizendo, não, é imperativo fazer reformas no Supremo, tem que fazer. É mesmo. Conversa com o Gilmar Mendes, que eu quero saber quais são essas reformas. O Gilmar Mendes que diz que o Supremo é Supremo. Claro que eles não vão fazer autocrítica. O esquema tá bom para eles. Se você parar para pensar, 130 milhões de reais de propina em um único cliente. Agora você imagina os outros contratos do escritório da Viviane, que na verdade é o escritório do Alexandre. Literalmente do Alexandre, é o escritório do Alexandre mesmo, porque o Instituto Lex, que é do Alexandre e da família dele, é dono do escritório. Quantos contratos desse existem? A gente só saberia se houvesse uma investigação, uma busca e apreensão no escritório da Viviane, do Alexandre, que é o que deveria acontecer, dentro do gabinete do Alexandre, para ver se tem contratos com entes públicos, outros contratos com pessoas que o Alexandre se reuniu. Aí a gente saberia um pouco mais da extensão desse esquema. Mas hoje a gente só sabe do contrato master, a gente só sabe do Instituto Lex, que eu já falei aqui, que é um instituto fajuto que o Alexandre usa para concentrar o dinheiro, a holding patrimonial da família dele. Mas tem muita coisa ainda para ser descoberto. É resort, é escritório com familiar no STF, é jatinho da FAB, é empresário, é propina. Então é claro que não vai haver espontaneamente uma autocrítica, né? Quem vai perder esse estilo de vida maravilhoso de poder e dinheiro ilimitados? Poder também, porque a segunda razão pela qual não há autocrítica é que o poder corrompe. Claro. Agora, o poder absoluto corrompe absolutamente. É a frase, o adágio, ditado popular, que é verdadeiro. E também há um terceiro motivo conectado a esse do dinheiro e do poder, que é o fato de que essas pessoas chegaram e construíram todo esse esquema sob os aplausos de boa parte da sociedade. Eu cito isso porque é muito importante sempre. Todos esses caras que estão reclamando agora, esses Merval Pereira, esses Estadão, essa galera da Globo News, esses Alessandro Vieira, as Madeleine Asco da vida, todos esses, quase que sem exceção, bateram palma ou se omitiram diante da escalada autoritária que levou o Supremo Tribunal Federal a se tornar tão poderoso. É a história do Jabuti no poste. Hoje o Jabuti está em cima do poste, mas aparece muita gente que quer que você esqueça quem colocou ele no lugar. Vou ter que falar aqui do próprio Romeu Zema. O que fez o Romeu Zema contra a ditadura no Brasil? O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso.
Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.